Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que a bondade do Mestre encontrem afinidades com os nossos sentimentos agora e sempre, são os nossos desejos iniciais. Nós ficamos muito felizes, como sempre, todas as reuniões. Encontramos aqui uma grande parte da nossa família espiritual. É nestas casas que dedicam o estudo da doutrina espírita, é que nos ajuda a caminhar com a certeza de que estamos lutando para acertar os nossos passos com relação à nossa progressão espiritual e a vantagem de diminuir os nossos débitos que vêm do passado. Nós ficamos muito felizes quando nós encontramos em todas as casas por onde nós passamos, falando da doutrina espírita. Não podemos perder estas oportunidades que nós temos de, nesta caminhada, estamos deparando com os ensinamentos do Cristo. A Bíblia é o nosso tronco. A Bíblia é o nosso ponto de partida, porque quem escreveu sobre Jesus são os 4 evangelistas. Se não acreditarmos na Bíblia, fica difícil acreditarmos em Jesus, porque o desdobramento do conhecimento que Jesus nos passou está exatamente na Bíblia. E muito pouco se fala da Bíblia nas palestras, nas casas espíritas. É necessário que nós conhecemos o nosso ponto de partida para que nós possamos dedicar aos estudos aprofundados do desdobramento das parábolas, para que nós podemos entender o trabalho que Jesus Cristo teve, que não chegou a completar 3 anos, mas que nos deixou um legado infinito. Mas muitas casas hoje já dedicam-se ao estudo dos evangelhos sinóticos. Já dedica o estudo de todos aqueles irmãos, que são os 4 que se envolveram na confecção da Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é interessante nós conhecermos estes nossos irmãos, que teve o cuidado de deixar grafado para cada um de nós os ensinamentos que se desdobram, principalmente através das parábolas, que nós talvez não temos muita intimidade com estas parábolas, mas há várias casas espíritas hoje estão preocupadas e dedicando o estudo dos evangelhos sinóticos exatamente para que nós possamos entender melhor estas parábolas. Há casas que dedicam exclusivamente o estudo das parábolas de Jesus, para que nós possamos entender este desdobramento. E hoje nós temos exatamente uma parábola para que nós possamos estudar na noite de hoje, que é a parábola do festim de bodas, e que nós já o conhecemos, mas talvez não nas profundezas dos seus ensinamentos. E não será numa palestra de pouco mais de 30 minutos que nós vamos ter como passar todo o conhecimento desta parábola do festim. Então, por isso, a necessidade do estudo das parábolas de Jesus. Então, veja que esta parábola é, entre tantas parábolas de Jesus, a parábola do festim de bodas é mais uma que se assemelha às bodas do filho de um rei.
simplesmente baseado nos ensinamentos das bodas do filho de um rei. O rei despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Já eram convidados, porém, estes não quiseram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer aos convidados que o jantar estava preparado e que tinha mandado matar seus bois e todos os seus cevados e que tudo estava pronto. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, uns para a sua casa de campo, outros para os seus negócios. E ainda pegaram alguns dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, os exterminou e lhes queimou a cidade. Então disse seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois das encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Veja que não é fácil, né? É porque já eram convidados. Simplesmente nenhum, quiseram comparecer. E a dificuldade que o rei encontrou, porque além de tudo isso, eles mataram alguns dos servos. E veja que, por que matar os servos? Se não quiseram ir, então que ficassem nas suas casas de campo, como eles saíram. Mas não, acharam por bem até tirar a vida de alguns dos servos que tinham ido convidá-los. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Aí nós vamos abrir um parênteses. Veja que o rei mandou que eles o atassem e jogassem onde haveria prantos e ranger de dentes. Isso não é para nós, é uma pontinha do iceberg para que nós possamos entender esse convite do rei. Será que era apenas para aquela época? Será que era apenas para aqueles servos? Será que aquilo resumia após as bodas? Não, meus irmãos. As palavras de Jesus eram muito significativas. Era para que nós pudéssemos entender que Jesus não falava apenas das coisas materiais. Pegava como referências, como pegou esta parábola, para que nós pudéssemos entender. Por que então colocar à disposição onde havia prantos e ranger de dentes? Apenas por essa simplicidade que parece ser simples? Não era tão simples assim. Porquanto muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso está em Mateus também, capítulo 22,
versículo de 1 a 14. Eu disse também, porque esta parábola do festim está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item de 1 a 2. Mas sempre nos traz uma referência bíblica, e que muitas das vezes nós atentamos para o conteúdo da leitura do Evangelho e não atentamos para as referências bíblicas, onde os espíritos e também Kardec usavam estas referências para nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, porquanto muitos há chamados e poucos são escolhidos. Esta parábola é a reafirmação do chamado de Jesus a toda a humanidade para o reino de Deus. Sabia ele? Isso não resumia apenas ali. Então veja que isto foi para que nós pudéssemos entender que esta chamada reafirmava do chamado de Jesus a toda a humanidade para o reino de Deus. Veja quanto nós trazemos isto para o nosso cotidiano, veja como fica difícil para nós. Será que nós comparecemos em todas as bodas? As bodas significaria, ou significou, um chamado para os servos, para aqueles que já haviam sido convidados. Eles já eram convidados. Por que então mandar chamar novamente? Porque sabia o rei que eles não iam. E assim sabe em Jesus que a nossa chamada é constante. Ela é constante. Veja bem que nós estamos aqui há mais de 2000 anos dos ensinamentos de Jesus e temos ainda dificuldade de entender o chamado de Jesus. Não era simples? Não foi simples? Não é simples para nós? Olhando simplesmente, é muito simples. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está inserida todas as leis dos profetas. Jesus resumiu todos os seus ensinamentos nesses 2 itens. E nós temos dificuldade de entender 2 itens. Jesus, sabendo dessas dificuldades, trouxe várias e várias passagens para que nós pudéssemos abrir o nosso entendimento, não materialmente falando, mas psiquicamente falando, espiritualmente falando, para que nós pudéssemos entender os seus ensinamentos. Coisa que nós temos dificuldade de entender, porque temos dificuldade de cumprir esses 2 itens, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Aí está inserida todas as leis dos profetas. Não seria fácil para nós? Não, esses 2 itens, isso é muito fácil. Ah, é? Será que é fácil amar aqueles que nos perseguem e caluniam, como dizia Jesus? Aqueles que foram massacrados? Aqueles que perderam vidas, como disse aqui o rei? Não, meus irmãos, não é fácil. Nunca foi fácil. Não será fácil. Não só para nós agora, mas para nós no futuro. Continua ainda as mesmas dificuldades. Porque nós ainda não entendemos que temos que cuidar dos 2 lados da vida que dizia Jesus. Cuidai do corpo e do espírito. O corpo nós estamos cuidando, tomamos banho todo dia, trocamos roupa todo dia, nós temos trabalho todos os dias, nós temos pagamento no final do mês, nós temos festas e mais festas. É fácil, né? Aí nós estamos cuidando do corpo. Roupas mais modernas, correções no próprio biológico, né? Através da tecnologia de hoje, mudando o corpo porque não estou satisfeito com ele. É ótimo, isso é fácil. Mas e o lado espiritual? Será que é apenas 30 minutos ou 40 minutos ou talvez uma semana que nós passamos fazendo um curso desses ensinamentos é que vai nos fazer crescer moralmente? Será que é? Será que é não ouvir uma palestra, não fazer uma palestra, ou participar de um trabalho mediúnico é que vai nos fazer crescer moralmente? Jesus não estipulou. Mas se fizéssemos 50%
do que nós fazemos para o lado material e mais 50% do lado espiritual, com certeza nós não estávamos há mais de 2000 anos, só depois de Jesus, passando por esta caminhada, vindo e voltando, chegando através do berço, voltando através do túmulo. Entendemos Jesus? Já compreendemos Jesus? Esses itens nos facilita, nos ajuda a compreender esse mestre. Mostrar a relativa importância dos bens e gozos materiais frente à grandiosidade da eternidade do Espírito, diz o Mestre Jesus. Eternidade do Espírito. Ah, meus irmãos, mas quando nós deixamos esse corpo, como muitas das vezes lamentamos quando nós passamos para a segunda dimensão. E como lamentamos quando os nossos amigos vão, quando os nossos parentes deixam o corpo, quando aqueles que nos cercam partem, lamentamos profundamente. Sabem por quê? Porque não confiamos na vida espiritual, porque não procuramos conhecer esta vida espiritual, que nos mostra os nossos amigos espirituais, mostrando que é uma continuidade da vida material, na outra dimensão. Não, mas é muito comum todos nós, quando alguém partem, perdi fulano de tal, eu fiquei sem fulano de tal. Muitas das vezes fica muito mais próximo de nós do que quando não. Jesus não ficou muito mais próximo de todos nós no terceiro dia que ele apareceu para os discípulos de Emaús? Fora do corpo. Veja bem, estas lições que ele nos deixou no terceiro dia que havia desencarnado, principalmente nesse primeiro contato que houve de Jesus com os nossos irmãos encarnados, os 2 discípulos de Emaús, e quantas foram as reuniões que surgiram depois disso, exatamente questionando os discípulos de Emaús sobre isso. Veja bem, nós achamos que perdemos fulano. Não, meus irmãos, ele continua conosco, ele apenas trocou de roupa, como nós vamos trocar, é infalível, mas nós não queremos ir. Sabem por quê? Porque nós não preparamos para a viagem. O dia que nós prepararmos para a viagem, nós não temos mais preocupação com a segunda dimensão. Chico, quando foi perguntado, Chico, você tem medo de morrer? Ele disse, não, eu sei que eu não vou acabar, eu não tenho medo de morrer, eu vou apenas deixar esse corpo. Ah, o dia que nós pudermos fazer isso, o dia que nós pudermos lembrar realmente, não, eu vou continuar vivo, junto com os meus familiares, amando os meus familiares, ajudando os meus familiares. O dia que nós pensarmos assim. Chico disse, não, eu não tenho medo, sei que não vou acabar. As parábolas de Jesus tinham por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Por isso nós dizíamos no início, nós não preocupamos muito com essas parábolas. Nós temos N casas hoje dando cursos específicos das parábolas de Jesus, mas nós não confiamos, nós não temos tempo para fazer um curso. Esse curso dura 6 meses, que é apenas a chave para abrirmos as parábolas, para adentrarmos no conhecimento. Mas nós não queremos ainda, nós não temos tempo ainda. E será que amanhã nós vamos ter? E será que vamos fazer isso antes de partir? Então, meus irmãos, são perguntas que a matéria não traz. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, como um festim. Veja bem como é interessante, não é? Veja, na comemoração de 50 anos do desencarnado Bezerra de Menezes, Chico Xavier estava vivo e foi convidado, e se fez presente na reunião espiritual, na maior tranquilidade, porque o Chico atualmente, antes do desencarne,
Ele tanto estava convivendo no mundo espiritual como no mundo material. Nós temos ainda até medo das pessoas que desencarnaram. Não é complicado? É difícil. Por isso, Jesus teve esta preocupação de falar por parábolas, para que hoje, depois de 2000 anos, ainda temos dificuldade, mas já deparamos com estas parábolas a serem estudadas. Falando dos primórdios, dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Por quem? Por quem que foram os primeiros? Por Moisés, né? Por Moisés. Veja que os enviados do rei são os profetas que os vinham ensinar a todos a seguir a trilha da verdade e da verdadeira felicidade. São os profetas. Conhecemos pouco dos profetas, não? Poucos. Nós não temos muito tempo de ver a Bíblia, né, para estudar os profetas, para saber quantos livros eles escreveram, por que escreveram, como escreveram, como é que colocavam Jesus nas suas escritas, nos seus livros, né? Nós também não temos esta preocupação. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os da parábola. Nós não somos massacrados? Será que não? Não somos massacrados muitas das vezes por não conhecermos? Será que precisa ser massacrado para tirar a vida? Não. Às vezes ficamos derrotados quando nós encontramos um ensinamento e a gente, meu Deus, isso aí eu ainda não conhecia. São massacrados. Mexendo com o nosso psique, fazendo-nos despertar para entender realmente o que Jesus falava, né? Que nós ainda temos essas dificuldades. Então veja que realmente é para nós um legado maravilhoso, mas nós temos que entender que esta matéria é necessária, que nós começamos a aprender, se ainda não soubemos quase nada, porque amanhã ou depois nós partimos para outra dimensão e vamos perder a grande oportunidade que viemos fazer aqui, resgatar muitos débitos e conseguir bônus horas. Então veja que isso é coisa primordial para nós e que nós muitas das vezes deixamos passar. E os nossos irmãos que estavam conosco ontem e que já estão no mundo espiritual nos trazem mensagens e mais mensagens hoje através da psicografia, que é muito vasto já hoje, os livros que nos ensinam, 459 de Chico Xavier, que nós temos todas as edições, de quando foi editada, qual a editora, que pegamos lá em Pedro Leopoldo. Veja que, então, ainda temos essa dificuldade, porque nós não dispomos de tempo para conhecer. Os convidados que se recusaram o chamado do rei, a pretexto de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferente às coisas celestes. Meus irmãos, se fôssemos fazer um levantamento, arrisca ao conhecimento realmente, quantos será que estavam hoje preocupados com a vida celeste? E se fizéssemos um censo com relação àqueles que estão preocupados com os bens materiais, quantos seriam eles? Será que seriam igual os que estão preocupados com a vida celeste? Não, meus irmãos, nós sabemos que não. Sabemos com certeza que a nossa preocupação do processo material ainda supera e muito a nossa caminhada. Era a crença comum dos judeus que sua nação tinha de alcançar a superioridade sobre todas as outras. Eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva material.
eles queriam realmente, como nós encontramos hoje, as guerras, famosas guerras santas, lutando, cada um defendendo a sua pátria, a ferro e fogo. Hoje. Isso começou agora? Não. Isso vem de vidas e vidas anteriores. Tendo a oportunidade de conhecer hoje, porque hoje nós, com essa integração que nós temos com os demais países, ou seja, todos os países, né, da globalização, por que não? Por que não conhecermos também esse outro lado da história? Por que não conhecermos ainda o outro lado da história? Não. Estamos ainda tirando vidas e mais vidas, defendendo o nosso patrimônio material. Como se amanhã, ao desencarnarmos, levaremos conosco tudo aquilo que nos pertence hoje no processo material. Quantos e quantos são os nossos irmãos que estão envolvidos nesse processo? Hoje, para nós é fácil, porque nós temos o mundo na mão. Nós temos o mundo num computador, grande, pequeno, num relógio, nós temos o mundo na mão hoje. Então nós temos como conhecer como as coisas ainda estão funcionando fora do nosso país. Fora do nosso país? É. Aí o nosso não? Será que nós não temos também guerras aqui? Nós temos estado nosso aqui do Brasil, que de acordo com as estatísticas, desencarnam mais pessoas através de homicídios no mês do que na guerra, aqui no nosso país. Mas aí nós costumamos dizer, não, mas é lá no estado tal. Não, o estado é nosso, o estado faz parte de nossa vida, porque o mundo faz parte de nossa vida. Nós não podemos viver atrelados apenas os conhecimentos das leis do nosso país. É necessário conhecermos pelo menos uma noção dos demais, para ver como são administrados, para que nós possamos fazer uma referência com relação ao nosso. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas, crença em vários deuses. Aqui nós abrimos um parêntese. A Índia, de acordo com o censo de 31 de outubro de 2016, o número oficial de deuses na Índia chega a 330 milhões. A 330 milhões de deuses. Meus irmãos, veja que cada país tem uma constituição. Desta constituição de cada país, muda-se todo o comportamento dos seres humanos. Agora veja um país hoje, com 380 milhões de deuses, onde nós temos Deus do rato, da cobra, do elefante, da água, da luz, do sol, do prato de comida, onde nós vimos através de vídeos, através da internet hoje, ratos comendo no mesmo prato, onde se retira os ratos e come o resto, ou come junto com eles. Vídeos nos mostrando isso na realidade. Veja como é que nós já evoluímos espiritualmente, viu? Ainda acreditamos em vários deuses desta forma, 380 milhões de deuses no censo de 2016. Então, não queremos aqui citar qual o país, porque cabe a cada um de nós hoje entrar na internet e conhecer tudo o que nós estamos falando para ver se é verdade. Então veja que nós temos esta felicidade, que no nosso país, praticamente a grande maioria já acredita em um Deus único. E de acordo com as estatísticas, os católicos é a maior população ainda no Brasil que acredita num Deus único. Veja como é que são as coisas. É necessário, será, dar uma acelerada nisso? Procurar entender que tudo que é interessante, tudo que é extra nosso conhecimento ou a nossa mão é criação de Deus?
quando olhamos para o Sol, para a Lua, para os satélites, para os planetas, e perguntamos quem foi que fez? Não aparece nenhum para dizer não foi eu. Se não foi eu, diz o nosso Mestre Jesus, é criação do nosso Pai, e Ele chama Deus. Quando nós olhamos para o mar, vejam a dimensão de um mar, e nós ficamos a pensar, foi o homem que construiu? Não, não foi. Está nas obras de Deus. Então não tem como nós atribuir a alguém, porque de acordo com os grandes sábios, se a obra é importantíssima, se é de grande conhecimento ou de grande teoria aquela obra, muito mais inteligente do que a obra nos mostra, é o seu autor. Então veja que é através desses conhecimentos que as ciências nos trazem, as informações da globalização nos trazem, o nosso convívio no nosso país nos trazem, a quantidade de seitas religiosas que nós temos no Brasil, como nessa desse país. E nós, muitas das vezes, ainda ficamos procurando, mas eu queria conhecer tal coisa, é importante? É. Por que não conhecer primeiro os nossos chinelos, os nossos sapatos, para depois conhecer os sapatos ou chinelos dos nossos irmãos que estão um pouco distantes? Se alguns dos reis tinham a ideia da unidade de Deus, essa ideia não era divulgada naquela época, não se divulgava, porque ainda a crença fazia com que todos acreditassem que realmente havia mais de um Deus. Então, em parte, nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sobre um véu de mistério impenetrável para as massas populares, porque eles queriam, naquela época dos reinados, manter a população fechada na mão. E se então instruísse esse pessoal, mostrassem como é que as coisas eram na realidade, ou que teriam conhecimentos, aí eles perdiam esse pessoal que estava na mão. E hoje ainda encontramos muitos e muitos irmãos nossos, não é? Que mantêm uma grande parcela aqui na mão. Aonde nós encontramos por aí, de vez em quando, tal firma assim foi descoberta pelos pesquisadores, que tinha não sei quantos irmãos nossos trabalhando como escravos. E é preciso de ir lá? E é preciso ir lá? Nós sabemos com a necessidade de ir atrás destes que estão sendo dominados, muitas das vezes até nas selvas, para que mantenha ao bem material do seu proprietário. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente monoteísmo, crença de um Deus só. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de quem? De Moisés, né? Por via de Moisés. E depois, pelo nosso querido Jesus, pelo nosso irmão, que lutou tanto, né? E que nos deixou tantos e tantos ensinamentos, que não chegou 3 anos. Nós estamos a mais de 2.000 passagens por aqui, e parece que ainda não temos quase nada a deixar para aqueles que vão vir amanhã, porque essa população de hoje, daqui a 50 anos, aqui do nosso salão, vai ter talvez poucos que alcança depois daqui 50 anos, né? Mas o que é que nós poderíamos deixar? Será que não seria interessante deixar um legado como deixou Jesus? Será que não seria interessante deixar um legado como deixou Chico Xavier? 16 obras de André Luiz, praticamente falando de mediunidade. E nós temos dificuldade de conhecer a planta da mediunidade, a obra básica da mediunidade, chamada Livro dos Médiuns. É mais fácil participar de um trabalho? Mas se alguém fizer para cada um de nós 10 perguntas dentro do Livro dos Médiuns, é provável que não são todos nós que respondemos, porque não temos o conhecimento. Mas somos médiuns, trabalhamos numa casa. Nessa casa,
eu tive a felicidade de conviver nesta casa por mais de 20 anos com o nosso irmão, porque hoje nós estamos aqui com mais de 30, né? Mas um irmão nosso aqui desta casa, que nos deixou e foi para um outro segmento religioso. Passado alguns anos, nós encontramos na fila para votar, aqui no Núcleo Bandeirante. E nós nos abraçávamos, e ele feliz, e eu também, de encontrarmos, né? E ele dizia: você ainda permanece no Cauí? Porque o Sebastião Martin ainda permanece sendo o centro do Cauí, por muitas pessoas. E eu disse: sim, pois eu estou lá. Rapaz, eu estou muito feliz da vida agora. Eu passei para os carismáticos, eu estou agora feliz da vida. Eu digo: continua, meu irmão, continua feliz, continua, porque nós precisamos ser felizes. Mas será que não estamos perdendo uma grande oportunidade de sermos felizes através do conhecimento? Mais de 20 anos nessa casa. Então são estes ensinamentos, são esta caminhada que nós temos, e lutando para aprender e ainda não sabemos nada. Somos alunos como qualquer um outro, não somos sábios, temos a dificuldade que todos têm para estudar, para fazer pesquisa, nós temos, mas a gente tem lutado. Nós temos que lutar enquanto estivermos aqui, porque vamos sair daqui, talvez como chegamos, e se demorar um pouquinho, é perigoso sairmos pior. Jesus veio exatamente trazer aquilo que foi passado para Moisés, como sendo Deus que passou. Jesus veio nos mostrando aquele fato que aconteceu com Moisés, foi através de uma coisa maravilhosa. Moisés, um ser maravilhoso, que serviu de instrumento para a espiritualidade, em nome de Deus, passarem aqueles ensinamentos que servem de base para nós. Com certeza servem. Com certeza servem. Então, foi interessante Moisés muito, há 1250 anos de Cristo, muito, porque deixou um legado, que nós dizíamos agora. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. Foi então que apareceu Jesus, enviado para nós chamar a observância da lei para lhes mostrar, ou seja, nos mostrar a realidade. Então Jesus veio exatamente nos mostrar a realidade desta lei de Deus, trazendo depois os esclarecimentos, não desmerecendo os ensinamentos que foi passado para Moisés, mas nos trazendo uma história mais ampla para o nosso conhecimento. Voltamos a repetir, a história era tão simples, que ele resumiu nos 2 itens: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está inserido todas as leis e os profetas. Mesmo com esta facilidade de ter apenas 2 itens, ainda temos as nossas dificuldades, não é? Temos as nossas dificuldades, mas é através da luta, como diz os ensinamentos, né? Que conhece o verdadeiro cristão pela sua reforma íntima e pelo seu esforço em domar as suas más tendências. Significa que a luta continua, porque não podemos dizer: não, eu já venci, eu já venci. Não, pelo seu esforço. Vamos esforçar agora, hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano, vamos lutar. Ao retornar para o plano espiritual, vamos continuar com o nosso esforço. Ao retornarmos na futura reencarnação, se for permitido pela benesse do Pai de virmos ainda no mundo como o nosso, de expiações e provas, agradecer a Deus. Como disse a nossa irmã Maria João de Deus, mãe do Chico, né? Em 8 anos que ela tinha desencarnado, já tinha estudado, inclusive, 8 línguas diferentes, quando ela na Terra não sabia assinar o nome. Por quê? Porque continuou estudando. Ela sentiu que ao partir para outra dimensão, precisaria conhecer alguma coisa, e foi conhecer. Especializou-se, de acordo com ela, no Esperanto, que hoje está sendo
plantado lentamente pelas casas espíritas o curso de Esperanto. Nós temos casa aqui em Brasília e já dá o curso de graça, porque na doutrina espírita não se cobra nada. E talvez nós ainda não atentamos nem para saber o que é Esperanto. Dr. Eurípides, que foi diretor da Polícia Civil há muitos anos, é professor hoje nacional e internacional do Esperanto, e está plantando nas casas que têm interesse o estudo do Esperanto. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito de orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos enviados que recusaram comparecer ao festim das bodas. É exatamente nestes que Jesus se espelhou para nos trazer esses ensinamentos dos fariseus e os saduceus, aqueles que haviam tirado até a vida de alguns dos servos do rei, que mandou convidá-los para o festim das bodas. Então, veja que é realmente nesta batalha que nós travamos contra nós mesmos, para que nós possamos diminuir muitas das vezes aquilo que nós não teríamos mais necessidade ou que não nos fazem bem, diminuir essas atividades, para que nós possamos, no lugar dessas atividades que não nos trazem o bem, colocar alguma coisa que nos traz o bem. Então, veja que voltamos até a repetir isso daqui. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns pela incredulidade dos outros. No Brasil também nós encontramos irmãos e mais irmãos. Você é da religião fulano tal? Não. Aquela lá para mim não serve. O outro, não, mas aquela outra também não serve. Mas vocês é espírita? Deus me livre de espiritismo. Isso é coisa não sei de quê. Porque nós não conhecemos, é fácil nós não acreditarmos. Por isso, a necessidade de conhecermos para escolher o que será bom para mim, porque o que for bom para mim tem que ser bom para o meu semelhante. Aquilo que não for bom para o meu semelhante não pode ser bom para mim, porque somos todos iguais perante a Deus, já dizia o Mestre Jesus. Então veja que é nessa batalha que nós travamos, conosco mesmo. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Meus irmãos, queremos agradecer imensamente a todos vocês pela paciência conosco, muito, agradecer muito, e pedimos a Deus que nos ajude a resolver essa dificuldade que nós travamos hoje conosco, porque veja bem, nós temos que fazer de nossa parte para que Jesus faça dele. Assim ele disse: faça de sua parte que eu te ajudarei. Agradecemos imensamente pela paciência e pela tolerância, e que nós tenhamos uma ótima noite e uma semana maravilhosa de exercício durante essa nossa existência. Muito obrigado, que assim seja.